É uma pergunta muito difícil, né? Primeiro, quero me consolidar com você que está perguntando, com a sua mamãe, né? Com a sua mamãe. E primeira coisa, não é Frei Gilson que vai dizer quem foi ou quem não foi para o inferno. Ninguém poderá dizer quem foi e quem não foi para o inferno. Obviamente que alguns casos têm muitas evidências. A própria Bíblia diz que Judas é o filho da perdição. E, portanto, a igreja fala muito dos outros apóstolos, mas de Judas é o filho da perdição. É preciso entender que, para a pessoa, aí eu vou querer ler Catecismo da Igreja Católica, o que faz uma pessoa ir para o inferno? Então é isso que eu quero agora meditar com vocês. Vamos abrir o Catecismo, Guto, no parágrafo 1033. Como é importante ter um catecismo em casa, né, Frei? Sim, esse livro aqui todo católico tem que ter. O que não tem que criar vergonha na cara. Deixar de comprar umas bolachas e comprar ele. 1033. Ô Guto, porque essa pergunta que essa minha amiga fez, ela é muito séria. Minha mamãe está no inferno? Vamos entender quem vai para o inferno. Mas mesmo depois que eu ler tudo isso, não saberíamos ainda se essa mamãe foi para o inferno ou não. Ok? Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Você tem que amar a Deus livremente. Não podemos, porém, amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele. Se você peca gravemente, então você não ama a Deus. E o aborto é um pecado grave, é um pecado mortal. Contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Então veja, é um pecado mortal. O aborto é um pecado contra si mesmo, mas também é um pecado contra aquela outra pessoa que está no ventre dessa mãe. Quem não ama permanece em morte. Olha que forte essa palavra que é de 1 João 3, né? Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é um homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então isso é a Bíblia que está determinando. Isso. Nenhum homicida terá a vida eterna. Então, é forte essa palavra. Então é a pergunta dessa filha. Minha mãe que fez isso. Segue. Nosso Senhor nos adverte de que seremos separados dele, se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos que são seus irmãos. Morrer em pecado mortal sem ter se arrependido. Aqui, Guto, já chegamos na resposta. Morrer em pecado mortal sem ter se arrependido. Então, o que todo mundo tem que entender é o seguinte: pecado todo mundo tem. Pecado mortal é um pecado grave. Eu tenho consciência de que isso é pecado. E mesmo assim eu faço. Então eu não sei, eu não consigo responder essa pergunta. Porque eu não sei se essa mãe sabia que era um pecado grave. Eu não sei se essa mãe tinha consciência disso. Entendeu? Então, eu estou aproveitando a pergunta para dar uma catequese sobre o inferno, quem vai para o inferno. Mas, filha, eu não vou te responder essa pergunta, não tenho como lhe responder. Agora, quem é que vai para o inferno? Continua, Guto. Morrer em pecado mortal. Sem ter se arrependido dele, sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. Então, olha, você morreu em pecado mortal. Então, veja, você morreu, mas sem se arrepender. Então, o que é o pecado mortal? Eu sei que é errado, mesmo assim eu faço e não quero me arrepender. Sim. Então, você tomou a decisão. Então, só vai para o inferno essas pessoas que morreram sem arrependimento. Eu estou no erro, eu sei que eu estou errado, mas mesmo assim eu não me arrependo. Sim. Eu estou convicto. Então, você está escolhendo o inferno. Por isso, Guto, Deus não manda ninguém para o inferno. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 3, Evangelho de São João, capítulo 3.
Versículo 16. Veja se essa palavra, Deus quer alguém no inferno. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo. Está falando de amor. Deus amou o mundo. Que ele deu seu Filho único. Deus ainda deu o seu único filho que ele tinha. Para quê? Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o filho dele para que você não pereça, mas para que você vá para o céu. Sim. Só que segue o texto. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo. Não enviou para condenar você, Mas para que o mundo seja salvo. para por que ele. o mundo seja salvo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Você entendeu? O pecado mortal é isso, você não quis crer. Não é que você não conseguiu crer, você não quis crer. A verdade foi revelada, você sabe da verdade, você conhece a verdade, você sabe que está no erro, mas você não quis, você escolheu. Então, essa mamãe que ela está perguntando, eu não sei se passou por todo este processo. Mas segue o texto, Guto. Ora, este é o julgamento. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Está aí. A luz veio, mas Pois as suas obras eram más. você preferiu as trevas? Segue o texto. Pois as suas obras eram más. Portanto, Todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torne-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. voltamos ao catecismo. A este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados se designa com a palavra inferno. Então veja, o inferno é o local da própria pessoa que fez sua escolha. Estado de autoexclusão. Autoexclusão, não foi Deus que te excluiu, foi você que se excluiu. Porque Deus te chamou, Deus te apresentou a luz, mas você preferiu as trevas. Você sabia que você estava no pecado, mas você não se arrependeu. E onde que você tem que se arrepender? Em vida. Se você não se arrepender em vida, você morreu cravando uma decisão. Sim. Eu não te amo, Deus. Eu escolho o pecado. Eu escolho o demônio. Como assim? O pecado é escolher o demônio? Abra a sua Bíblia. Em 1 João. Em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quando você escolhe o pecado, Guto, olha quem você escolheu. Tem um acessório. Sim. 3:8. 1 João 3:8. O que está escrito aí? Aquele que peca é do demônio. Aquele que peca é de quem? Do demônio. É do demônio. Porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Deus veio ao mundo para destruir as obras do demônio. Mas se você quiser ficar no pecado, Guto, você é do demônio. Porque você quis. Ah, mas eu não quis pecar. Não, então fica tranquilo. Você não quis pecar, você foi fraco, você não resistiu, você caiu na tentação. Você se arrepende, Guto. Você diz, meu Deus, perdão, você é católico, você busca o confessionário, busca o sacerdote e você peça perdão deste pecado que você fez. E o que é pedir perdão? Deus, eu cometi esse crime, eu cometi esse pecado, eu adulterei, eu roubei, eu menti, eu fofoquei. Eu não quero mais fazer, eu quero te amar. Você vai sair do confessionário, o padre vai dizer aquilo que a gente já falou, eu te absolvo dos teus pecados. Pronto. Não há um só pecado que Deus não perdoe. Agora há o pecado que Deus não perdoa, que é o pecado que a pessoa não quer o perdão. Isso. Que é o pecado contra o Espírito Santo. Já que você está nesse texto, lê 1 João, capítulo 1, versículo 8. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Todos nós temos pecado, Frei Gilson tem pecado. Eu preciso me confessar todo mês, Guto. Ontem eu me confessei. Gente, ontem eu me confessei. Tive que chamar um padre e falar, padre, esses são os meus pecados. E eu sabia que falando para o padre eu estava diante de Jesus. Eu tenho pecados. E quem disser que não tem, está mentindo.
Mas, ó o bonito, no versículo 9. Se reconhecemos os nossos pecados, Se você reconhecer os seus pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar. olha isso, Guto. Se você pecou, você adulterou, você traiu, você roubou, você cometeu aquelas obras da carne e tudo, aí você fala, Deus me perdoa. Mas veja, perdão é não querer fazer de novo. Isso. O que acontece? Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Isso aqui é maravilhoso. Então, respondendo à pergunta da minha amiga, o pecado do aborto é um pecado muito sério, mas não cabe a mim e nem a você saber onde essa pessoa está. Por quê, Guto? Nós não sabemos se ela se arrependeu ou não. Essa pessoa, antes de morrer, pode ter se arrependido e ninguém viu. Verdade. E isso a salvou. Como aquele ladrão na cruz que se arrependeu no último minuto. Alguns santos contam essa história, né? De um homem que se suicidou, um homem muito mau, e se jogou da ponte. E muita gente achava que estava no inferno. Só que o pessoal esqueceu que a queda dele, naquele pouco tempo de queda, ele pediu perdão a Deus. Sincero. E Deus o perdoou. Se é sincero, Deus te perdoa. Então nunca poderemos dizer quem está no céu. Sim. Ou melhor, quem está no céu, sim. A igreja consegue afirmar isto. Nós não conseguiremos dizer quem está no inferno, principalmente os nossos familiares. Claro, muitas coisas são indícios fortes, mas como é que a gente vai descobrir e ter essa consciência? Sim. Então fique em paz, minha querida, e eu convido você a rezar sempre pela alma da sua mamãe, já que você não sabe onde ela está, reze por ela.